Boa noite. Vamos dar início à nossa atividade doutrinária desta noite, como realizamos todos aos sábados às 19h30. A nossa palestra, a nossa intervenção será no formato dialogado. Significa dizer que contarei com a colaboração dos que aqui estão participando conosco. Vamos nos preparar para esse momento, condicionando-nos mental e espiritualmente, pacificando nosso coração, escutando a música, sejam bem-vindos. É uma renovada alegria e felicidade nos reencontrarmos, mesmo que virtualmente. Boa noite, boa noite. Ainda temos 1 minuto para iniciarmos pontualmente às 19h30. Espero que todos estejam bem, que cada um esteja imbuído de bons sentimentos, de boas vibrações, de alegria de viver. A vida, na matéria densa, é um desafio para todos nós. E a cada dia temos um desafio diferente, mas venceremos todos eles, sem sombra de dúvidas. São 19h30, vamos fazer a prece inicial. Amigo Jesus, aqui nos encontramos reunidos em Teu nome. Venhas participar conosco. Permita que os benfeitores possam nos acompanhar desde onde encontramos-nos, melhorando-nos a psicosfera, trazendo-nos as vibrações de bênçãos, de saúde, de esperança, de confiança. Quero te dizer, Mestre, da nossa alegria por podermos nos reencontrar ou nos encontrar, mesmo à distância e virtualmente. Um dia Tu afiançou a todos nós que onde 2 ou mais estivessem reunidos em Teu nome, Tu estarias junto. E temos esta certeza absoluta, porque sentimos a Tua presença através da presença dos benfeitores, Teus emissários. Agradecendo assim esta oportunidade, iniciamos a tarefa desta noite. Assim seja. Bem, nós vamos hoje discutir um pouco a respeito do capítulo, uma parte do capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. O título já nos sugere humildade. E todos nós já estamos
nos condicionando a realizar as nossas ações de forma humilde, sem que ninguém precise saber, ser noticiado daquilo que está sendo feito. Quantas e quantas pessoas, mesmo agora, nós estamos levando os benefícios por estarmos reunidos, emanando vibrações aos benfeitores, que recolhem-nas para distribuir às criaturas que jamais, talvez, tenhamos um dia notícia delas. Mas vamos lá. Gostaria também que cada um, aqueles que desejarem, selecione, separe uma água para ser magnetizada no final, durante a prece de encerramento. Podem fazer isto. Enquanto aqui vamos trazendo algumas considerações a respeito do assunto de hoje. O que são os infortúnios ocultos? Nós conhecemos isto? Os infortúnios ocultos? Claro que sim, conhecemos. Talvez a gente não tenha a identificação muito clara deles, mas todos nós vivenciamos, experimentamos infortúnios ocultos, que só mesmo nós podemos falar sobre eles. Mas também sabemos que os nossos irmãos, os demais, também, naturalmente que têm seus próprios infortúnios ocultos. Mas vamos ver o que diz o comentário a respeito de os infortúnios ocultos, que é o item 4 desse capítulo 13. E aqui nós podemos ver muito claramente estas situações. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. Mas, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. Os dos que jazem sobre um grabato sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que peçam assistência. Nós já estamos atentos para isto? Então eu aguardo os comentários e quero aqui dizer que nós não analisamos os comentários sob o ponto de vista de certo ou errado, de correto ou incorreto, mas é aquilo que estamos sentindo, que pode estar de acordo com a doutrina espírita, mas também pode não estar, não tem importância. O importante é que nós, nesse espaço aos sábados, temos a oportunidade de falar um pouco a respeito de nós mesmos, das nossas experiências, porque isso nos enriquece, nos abre campo para o trabalho anônimo. E dessa forma, cada um de nós vai podendo se tornar alguém melhor nesse combate. Combate aos infortúnios ocultos. Quem de nós não gostaria de, num momento de dificuldades, receber uma visita, um telefonema, uma mensagem, nos trazendo a esperança, o ânimo, sem mesmo que nós tenhamos nos queixado para quem quer que seja. Então vocês veem que todos nós vamos fazendo essas experiências. Quem pode me ajudar aí com uma ideia? Temos tantos aqui. Alguém já se preocupou com o infortúnio oculto daquele nosso irmão que está no semáforo, talvez vendendo um doce, uma balinha, ou simplesmente pedindo uma moeda?
Nós nos preocupamos com eles? Podemos dizer sim, claro. Nós até compramos o doce, a bala, aquilo que está sendo oferecido. Ou acrescentamos, damos uma moeda a quem está pedindo uma esmola. Mas isto é muito simples. Podemos fazer um pouco mais, não podemos? A Jane está aqui nos trazendo a colaboração. Infortúnio pode ser uma situação aparentemente agradável no presente e que irá nos colocar em uma situação infeliz após a desencarnação. Olha aí. Nem tudo aquilo que é felicidade para nós é realmente uma boa ação para colher bons frutos depois. Voltamos. Graças a Deus e à internet. Então, vejamos assim. Eu tomo uma atitude agora e posso me arrepender mais tarde. Parece inicialmente que satisfiz um desejo. Vamos ver o que a Beth comenta. Acho muito importante também a delicadeza ao fazermos uma doação para que quem recebe não se sinta humilhado. Perfeitamente. Fazer de uma forma agradável, que a pessoa se sinta realmente partícipe daquele momento. Voltando àquela questão lá do semáforo, custa a gente perguntar o nome da pessoa? Como é que tu te chama? Tu está demonstrando interesse por ela, pelo infortúnio dela. Graças a Deus não somos nós naquela posição, mas poderíamos ser, ou poderemos ser no futuro, se nós não tomarmos as devidas precauções agora. Vejam, há uma lei de causa e efeito. Tudo aquilo que nós fizermos agora, naturalmente terá um efeito no futuro. Esse futuro pode ser amanhã, pode ser daqui a 1 hora, 2 horas, pode ser o século seguinte, pode ser uma encarnação qualquer daqui para frente. Mas teremos que realmente fazer a colheita. A Maristela Souza. Me preocupo com os nossos irmãos que estão desempregados e sofrendo com a pandemia. Claro. Veja, eu quero trazer aqui com relação à pandemia, assim que ela iniciou lá no ano passado, fevereiro, março, as pessoas estavam mais preocupadas. Agora voltamos a nos preocupar novamente, porque as notícias não são nada agradáveis, se é que são notícias verdadeiras. Temos que analisar tudo isto. Mas veja, naquele momento, lá atrás, naqueles primeiros impactos, nós fomos capazes de mudar a nossa atmosfera terrestre. Porque nós nos recolhemos, nós orávamos muito mais, nós tínhamos uma preocupação em servir melhor os outros, em ajudar. Passado aqueles primeiros momentos, nós fomos relaxando. E hoje, são poucos os que ainda mantêm o hábito de orações diárias em favor das criaturas. O Júlio César. Muito importante que as ações tenham uma intenção para o bem. Muito bem, isso aí, intenção para o bem, porque como nós ainda não sabemos fazer o bem, dadas as nossas imperfeições, aquilo que imaginamos ser o bem pode se tornar numa coisa ruim, prejudicial a nós, ao nosso irmão. Então tudo isso precisa ser modulado por nós, medido. Será que é isso mesmo? Outra questão que nesses infortúnios ocultos que nós possamos descobrir aqui ou ali, um amigo doente, um conhecido, alguém que nos pediu uma prece, vamos dizer a essa pessoa, sim, eu vou orar por ti, tenhas confiança, ajude também a mim a orar por esse que te é caro ao coração. Jane, novamente, existe diferença entre caridade e solidariedade? Qual dessas deveríamos adotar? As duas.
Caridade e solidariedade. Solidariedade já é uma expressão da caridade. Eu sou solidário contigo. Quer dizer, estou contigo. Se me pedires para que eu caminhe 1000 passos contigo, Jesus aconselhou que eu continue caminhando mais 1000 contigo. Solidário, caridade, fazer o bem. É muito importante isto. Nós, quando oramos uns pelos outros, estamos numa atitude caridosa para com esses, mas também somos solidários. Solidários porque sabemos desses infortúnios e nos somamos para produzir energias que possam melhorar aquela situação. Muitas vezes, a grande maioria das vezes, nós não vamos saber dos resultados. Veja, essa semana aconteceu uma situação de um frequentador de nossa casa espírita, que talvez essa criatura esteja até aqui presente. Ela pediu a intercessão dos benfeitores em prece, em rogativas, para uma criatura da sua estima, do seu coração, que estava passando momentos de dificuldade. Todos aqueles que souberam deste fato colocaram-se a orar, pedindo aos benfeitores a assistência àquele irmão que estava passando momentaneamente por alguma dificuldade. Qual não foi a nossa alegria hoje de receber a notícia de que aquele que estava em dificuldade conseguiu voltar à sua harmonia, retornar ao lar, porque ele estava distante, em outro estado de nosso país. Então vejam, nem sempre nós sabemos dos resultados. Beth Lima, às vezes a prece é mais eficaz que a ajuda material. Claro que sim, mas às vezes é, e ela é sempre mais eficaz, porque trata o espírito e não só a matéria. A Regina, devemos orar muito para o nosso irmão. Claro que sim, todo o nosso irmão. A Madre Teresa diz o seguinte, quer dizer, a frase é atribuída a ela, não sei se é verdade, mas quero crer que seja pelo sentido, né? Diz a Madre Teresa que os bons merecem as nossas preces. Os maus precisam das nossas preces. A Rejane, no livro Instruções Psicofônicas de Chico Xavier, Espíritos Diversos, que infortúnio é o pensamento deformado. Olha só, um viés que é trazido pela pena de Chico Xavier. O infortúnio é o pensamento deformado. O que seria esse pensamento deformado? Pensar mal do outro. Não desejar o bem. Desejar o mal. Sabendo que o outro está em necessidade, nós não fazemos nada. Nem mesmo uma prece. Viramos as costas, por assim dizer. Isto nos vai trazer alguns dissabores no futuro. Então precisamos estar atentos sobre as nossas ações para nós não nos comprometermos mais, não nos endividarmos mais e podermos saldar o nosso débito para com a lei. Como saldamos o débito com a lei? O apóstolo João nos ensinou, reforçando o que Jesus disse. O amor cobre a multidão de pecados, ou dos pecados. Pecados, equívocos, erros, malquerenças. Então, todo o amor que eu posso disponibilizar ao meu irmão, eu estou contribuindo para saldar o meu débito para com a lei de Deus. Perdoar, conforme o mestre ensinou a Pedro. Perdoar não ser penitente, mas vamos continuar assim mesmo, somos insistentes. Quero dizer também, meus irmãos, que descobrir os infortúnios ocultos é tarefa
do bom cristão, daquele que está preocupado com seu irmão. Vejam, quando estamos aqui envolvidos nessa pandemia, e aqui na nossa região, no nosso estado, melhor dizendo, estamos sob os imperativos de uma situação de bastante limitação nos nossos deslocamentos. Da mesma forma, sobre o exercício de nossas profissões, do nosso trabalho, está sendo obstaculizado, evitando assim, de certa forma, com a diminuição do trânsito, do movimento, as infecções diminuam um pouco para aliviar os hospitais. Muito bem. Se nós não obedecemos isto, sendo certo ou errado, o que não nos cabe fazer nenhuma análise de juízo de valor aqui, mas se nós cooperarmos, fazendo a nossa parte, estamos ajudando o nosso irmão. Talvez nós não vamos nos infectar, mas talvez nós, por termos já o vírus em nós, possamos disseminá-lo. Então, todas as preocupações evitam situações difíceis. A Regina, a dor do outro também é a nossa dor. Claro, é a nossa dor, porque somos humanidade. Assim como uma célula do nosso corpo que está doente, adoece todo o organismo. E o ser humano é uma célula da humanidade. Se uma está em dor, toda a humanidade está com dor. Sílvia, muitas vezes as causas do sofrimento do próximo não passa para nós de coisas simples de resolver. E daí não agimos com compaixão, perdendo uma oportunidade de ser solidário. Muitos de nós pensamos assim, Sílvia. Se eu conseguir, por que tu não consegue? Esquecemos que nós somos individualidades díspares, diferentes uns do outro. Temos evoluções espirituais, intelectuais, de conhecimento, de moralidade, totalmente diferentes um do outro. Porque somos individualidades, somos únicos no universo. Não existe outro igual a mim, nem a você. Somos individualidades únicas. Temos os nossos próprios infortúnios. Quantas dores muitas vezes nós sentimos, dores morais naturalmente ou dores físicas. E para não preocupar os outros, nós silenciamos ou nós nos recolhemos para chorar de uma forma que ninguém perceba. Ou nós vamos conversar conosco mesmo para nos queixar de nós próprios. São estas situações, esses infortúnios ocultos. A família que tem lá, talvez, no pai ou na mãe, o seu sustentáculo financeiro para a sobrevivência, agora desempregado ou adoentado, como ficam os seus? Muitas vezes é uma mãe que é o sustentáculo, é o pilar de sustentação de uma família de 4, 5 filhos menores. E se essa mãe adoece ou fica desempregada? Olha o infortúnio aí, com mais 3 ou 4 crianças que também irão passar necessidades. Então é necessário que nós, que temos um pouco mais de discernimento e condições financeiras, ajudemos. Participar de campanhas de solidariedade, de caridade, alcançar para alguma instituição ou para alguém que nós conheçamos com necessidade o alimento, o material de higiene, o material de limpeza, uma roupa que seja usável, um sapato, um calçado que seja usável.
não aquilo que não presta mais. Muitas vezes, nós temos que olhar o seguinte: aquilo que não me presta, não presta mais para mim, talvez não preste para o outro. Por que eu vou dar algo que não presta mais para mim para outro? Ele não é menos do que eu, é meu irmão. Então, quando eu for fazer uma doação, eu devo fazer algo que eu teria prazer de receber também. E não dizer, mas isso aí, uma roupa poída, sem botões, não serve. Então, tudo isso nós temos que pesar, medir. Jane, não podemos esquecer que tudo que fazemos para o nosso próximo é a Jesus que estamos fazendo. Então, sirvamos a Jesus, servindo ao nosso próximo. O Cristo conta conosco. Nós somos as mãos do Cristo para soerguer as criaturas caídas. Não numa forma literal, caída literalmente no chão, mas aquelas que estão em sofrimento, experimentando esses infortúnios ocultos. É interessante nós pensarmos assim. E quando fizermos algo ao nosso irmão, temos que fazer algo com prazer. Algo que, se fizessem a nós nos sentiríamos muito bem. Porque alguém está nos fazendo, sem humilhar, sem nada. Mas fazer de coração. Tem uma passagem do Cristo onde ele fala a respeito de uma doação que estava sendo feita no templo. Conhecemos, aqueles que já estudaram um pouco o Evangelho, o óbolo da viúva. Diz o Cristo aos seus discípulos, seus apóstolos: esta deu mais do que aquele outro que deixou o ouro cair com estardalhaço no depósito, no gasofilácio. Porque ele diz, esta que deu só essa moedinha, ela deu o que tinha, não o que sobrava. Anel diz, sim, nesse nosso amado planeta há aflições que nem dá para mensurar. E dói mesmo, muito. Quantos irmãos nossos estão nos hospitais em situações lamentáveis nesse instante? Quantos irmãos nossos estão agora, pelas dificuldades naturais da vida, pensando ou tentando o suicídio? Digo-vos, o número de suicídios no planeta é maior do que o número de pessoas que desencarnaram pela Covid-19. No entanto, ninguém está mobilizado para atender os suicidas. É necessário botar atenção nas coisas. Ana Maria, boa noite. Eu estaria errada em dar uma roupa que está boa, porém eu não a quero mais? Claro que não. Se ela está boa, se ela te servisse, tu usaria ainda? Ótimo, dê. É isto. Dê aquilo que te serve ainda, não aquilo que seja imprestável. Porque se é imprestável para ti, é imprestável para qualquer outro. Nós não somos mais do que ninguém. Por isso que nós vemos muitas vezes esses moradores de rua mal vestidos. Porque nós damos o que não presta para eles. Não podemos ser hipócritas, não. O Júlio. E isso deve ser uma prática diária. Não só dentro de templos ou igrejas. É preciso ter esse comportamento. Claro, comportamento diário. Pensar no outro. Pensar no outro nos enriquece. Regina de volta. É seguir os ensinamentos de Jesus. Não fazer aos outros o que não gostaríamos que os outros nos fizessem. Ou seja, se colocar no lugar do outro.
a Albalice. Irei em um asilo levar. Claro, levar uma doação ao asilo. Conversar com as pessoas, não precisa levar nada a Albalice. Eles são carentes de contato, de conversa, de alguém que escute uma história, uma mentira, uma prosápia qualquer. Eles são carentes de relações humanas. Lolita, gostaria que me esclarecesse sobre um assunto com o qual convivo. Tem um morador de rua que todo dia bate no meu portão e se eu ofereço alimento, ele não aceita, só quer dinheiro para comprar drogas. Pois é, essa aí é uma dificuldade. Poderemos conversar depois, Lolita, em particular para nós trocarmos uma ideia. Aline, o nosso egoísmo nos cega na maior parte das vezes, muita vigilância. Veja, se sabemos que o nosso irmão quer só o dinheiro para as drogas, nós temos que conversar com ele. Até o momento que ele possa despertar e aceitar o tratamento. Porque enquanto ele não aceitar o tratamento, ele não se sente doente. Só a partir do momento em que ele aceitar. Jesus perguntava, o que tu queres que eu faça por ti? E a criatura dizia, eu quero isto. Mas nem sempre Jesus atendeu essas criaturas. Silvio, nosso relacionamento com o próximo e conosco tem como base nossa relação com Deus e se desprezamos a oportunidade de auxiliar o próximo naquilo que lhe causa sofrimento, nossa relação com Deus não está, deixa eu ver mais aqui, não está boa. Claro que não, porque Deus está no próximo, tanto quanto está em mim. Rejane, precisamos olhar para o nosso próximo com olhos de ver. A maior parte dos suicidas deram sinais antes de cometê-lo, mas ninguém percebeu. Perfeito, Rejane. Nós não estamos olhando o nosso próximo, olhando no sentido de dar atenção aos sinais que eles emitem para nós. Precisamos estar atentos. Mas o nosso tempo, gente, é danado. Terminamos. Poderíamos continuar aqui, falando muito ainda, com a ajuda de todos, sobre os infortúnios ocultos. Mas nosso tempo é draconiano. Precisamos encerrar, porque ainda vamos fazer agora uma irradiação para os suicidas. Esta atividade de sábado, virtual ou presencial em nossa casa, é feita uma irradiação suicida, todos os sábados. Especial. Depois vamos fazer a prece final, onde pediremos a assistência dos benfeitores para nós. Só para encerrar aqui o comentário do Júlio, para que a gente não passe em brancas nuvens. Talvez seja essa mesma a sua prova, não lhe dar o dinheiro, mas encaminhá-lo aos diferentes órgãos de saúde e assistência social, ajudar sempre. Olha aí, boa colocação, Júlio. Fazer com que a criatura desperte. É isto? Vamos então, agradeço já de pronto a participação de todos, o carinho com que nos receberam esta noite e vamos envolver os nossos irmãos suicidas nos melhores sentimentos que pudermos emitir agora. Peço que me acompanhe. Quero te dizer, querido mestre, que aqui dentre nós há muitas lágrimas, há muitas dores, muitos sofrimentos. A boa parte deles são sofrimentos ocultos, que dilaceram os corações, que desalinham o pensamento, tiram a esperança, e a criatura se sente sem nenhum suporte da solidariedade humana. São esses nossos irmãos que não puderam suportar as dores, as aflições, os sofrimentos, talvez a indiferença, os maus tratos, talvez porque perderam o emprego,
ou a sua atividade econômica ruiu, foi mal sucedido nos negócios, nas relações sentimentais, não importa a motivação. Importa que nesta hora estamos envolvendo os nossos irmãos suicidas nos melhores sentimentos de amor. E se pudéssemos, Mestre, abraçá-los, gostaríamos de fazer. Sei que tu farás isto por nós, através dos benfeitores que os assistem. E simbolicamente aqui estamos, abraçando esse irmão suicida, que eu não sei quem é, não conheço, mas não importa, eu conheço as suas dores, eu conheço o seu sofrimento, a sua angústia. Sei do ácido que escorre através de suas lágrimas. Portanto, vamos abraçar esse irmão. Se conhecemos algum irmão que tenha se cometido suicídio, vamos pensar nesse. Vamos abraçá-lo. Ele está recebendo o abraço. As nossas melhores vibrações. É o alívio que está socorrendo. Ele sente o nosso calor, a nossa emoção. Aquieta o seu coração e a sua mente. E se predispõe a aceitar a ajuda dos benfeitores. Também queremos envolver em nossa prece, Mestre, os seus familiares. Porque eles estão angustiados. Talvez alguns até na ideação suicida, porque se viu de uma hora para outra privada da presença física daquele que amava e que ama. Vamos envolvê-los também em preces, os familiares. Tanto quanto vamos pedir pelos nossos irmãos que hoje estão reencarnados, mas que são suicidas contumazes, o que significa dizer que encarnação após encarnação tem cometido o suicídio. Precisamos abraçá-lo também, para que ele sinta-se fortificado, apoiado, encorajado para vencer as próprias dificuldades naturais da vida, saindo-se naturalmente vencedor. Mas Mestre, como tu não desconhece um número muito mais expressivo de irmãos nossos que estão tentando o suicídio nesse exato momento, vamos socorrê-los. Da mesma forma, vamos abraçá-los. Talvez tenhamos conhecido alguém que já tentou o suicídio. Vamos abraçá-lo. Dizer que nós estamos com eles. Que por mais difícil que possa ser, aqui estamos para dividir esse peso, essa carga, esta aflição. Esses irmãos precisam hoje, como precisam sempre, da nossa solidariedade, do nosso carinho, da nossa compreensão, da nossa palavra de incentivo. Ó Mestre, muito obrigado. Sei que fizemos pouco, mas era o que estava ao nosso alcance neste momento. Tenho certeza
de que esses irmãos a quem endereçamos os nossos pensamentos, os suicidas de uma forma geral, todos eles estão se beneficiando. Assim seja. Vamos agora fazermos a prece final, quando vamos solicitar aos nossos irmãos benfeitores que estão aí conosco, onde estivermos, tem um benfeitor destacado por Jesus. Ele vai nos envolver em bênçãos. Vamos à prece final. É nesta hora que, em agradecimento a esta oportunidade, solicitamos o auxílio desses irmãos para repor em nós as energias que necessitamos. Eles nos envolvem em vibrações amorosas, salutares. São vibrações sutis que fazem com que nós modifiquemos o nosso panorama mental. E se tivermos alguma dificuldade de ordem de saúde, de ordem física ou mental, peço a esses benfeitores para nos atender segundo os desejos, segundo a vontade de Deus, e que possamos nós outros desenvolver a resignação. Peço também que as águas, porventura expostas, sejam magnetizadas, porque há estruturas sutis em nós que necessitam também destas vibrações sutis que são depositadas nestas águas. Abençoe a nossa família. Estejam eles onde estiverem. Essas bênçãos serão depositadas para cada um e as receberão no momento exato de suas necessidades. Nos resta, Mestre, te agradecer por este encontro, por teres participado conosco, tocado os nossos sentimentos, para que nós, sensibilizados, possamos nos tornar descobridores de infortúnios ocultos. Muito obrigado, Mestre. Assim seja. Desejo-vos uma excelente e abençoada noite. E amanhã, pela manhã, às 9 horas, como de hábito, estaremos novamente fazendo uma prece. Que essa prece que fizemos agora seja mentalizada antes de colocarmos o nosso corpo a dormir, como agradecimento pelo dia de hoje e pela vida. Boa noite, fiquem com Deus.